Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do vlog Mediários e hoje nós vamos fazer um respondendo e no final vai ter ois e beijos também. Já fazia um certo tempo que nós não fazíamos um respondendo, então estamos aqui com mais esse quadro. E também já fazia um tempo que a gente não mandava os ois, os beijos que o pessoal tem pedido nos comentários, porque a gente tá um pouco atrasado. Então pode ser também que a gente não mande os seus beijos hoje, mas a gente tá sempre tentando responder os comentários e atualizar essa lista. E a gente tem recebido várias perguntas pelo Snap. Então não sei se vocês todos estão acompanhando a gente por lá, mas a gente procura responder e também trazer aqui pro YouTube quais são as perguntas que a gente acha que todos vocês devem ter e compartilhar um pouquinho também. Quem não curte a gente lá, não acompanha, fica a dica. Então a primeira pergunta do Snapchat que nós trouxemos para vocês é: qual o melhor período para estudar? De manhã, à tarde ou à noite? E primeiro de tudo, a gente queria falar para vocês que não existe um certo e um errado, depende muito do seu perfil. Nós mesmos temos jeitos de estudar muito diferente. Eu sou uma pessoa que funciona muito bem pela manhã, gosto de estudar de manhã cedo, assim que eu acordo eu tô bem. O Fábio já é uma pessoa que gosta de estudar mais de noite, tipo 1 da manhã, e nesse horário eu tô dormindo, tipo, há muito tempo. Então depende muito de como que é o seu estilo, qual é a sua rotina. E se você tem essa preocupação em saber qual é o período ideal para que você estude e tenha o melhor rendimento, a gente recomenda que vocês tentem fazer um teste, uma semana de férias, algum período que vocês tenham, para vocês verem quando vocês estudam melhor. Uma coisa também que é legal de vocês pensarem quando vocês rendem mais é em questão de cursinho, quando vocês vão ter a aula e quando vocês vão estudar, para vocês poderem escolher aquele período ou rotina melhor que combina com vocês. E uma coisa que a gente gostaria de falar também é que se vocês forem estudar no período noturno, é importante vocês atentarem para deixar um período para que vocês tenham um bom descanso e vocês consigam render nas suas outras atividades, trabalho, escola, aulas do cursinho no outro dia. Porque às vezes vocês acabam se empolgando demais nos estudos da madrugada e acaba durante o dia ficando meio zumbi, perdendo concentração. Então é legal vocês também tentarem fazer uma balanceada. Se vocês tiverem mais dúvidas em detalhes de como organizar o período para vocês terem uma maximização do tempo, tem a nossa dica de vídeo, que é o cronograma de estudos, para vocês também se inspirarem e criarem uma boa rotina de estudos. E a segunda pergunta que nós vamos falar aqui é: como foi fazer novos amigos na faculdade, no início do curso? E se é fácil de encontrar grupos para que vocês se sociabilizem? Então, na verdade, fazer amizade pra mim foi mais tranquilo do que eu achava. Principalmente na medicina, que as turmas são muito grandes, é quase impossível você não encontrar alguém com quem você se dê bem e você começar uma conversa, bater um papo. Então é bem tranquilo nesse sentido. Eu acho que outro fator que é bem legal é que é bem diferente do cursinho, que em algumas pessoas, elas meio que têm um pouco de dificuldade de parar de estudar para conversar com a pessoa do lado, com um colega. Então, na faculdade isso muda bastante, porque todo mundo já tá bem relaxado, porque já conseguiu o que queria. Então tá numa fase realmente de querer falar com todo mundo, tá bem de boa para conhecer novas pessoas. E contando um pouquinho de como foi a nossa experiência lá na nossa faculdade, na primeira semana de aula, basicamente é uma semana de recepção. Então não tem aula de verdade e tem vários eventos, tanto a apresentação das extensões, tem, sei lá, alguns tours pela faculdade, gincanas, tudo isso. E naturalmente as pessoas vão conversando umas com as outras e tem alguns eventos que são mais específicos. Então, por exemplo, vai ser um jogo de futebol na Atlética. Então quem gosta mais de futebol já vai para esse evento. E daí essa pessoa conhece outras pessoas que gostam de Atlética e começa a conversar, já se dão bem. Tem outro que o grupo de música da faculdade vai se apresentar. Então as pessoas que gostam de música vão lá, começam a conversar sobre música. E isso se perpetua ao longo da faculdade também. Então tem vários grupos específicos. Então tem o grupo do Atlético, o grupo das ligas acadêmicas, tem o grupo que gosta mais de política, tem grupo de leitura, por exemplo. Então as pessoas vão se juntando a esses grupos e naturalmente vão conhecendo pessoas com o mesmo interesse. Então não se preocupem quanto a isso. Mesmo se você for tímido, nós somos tímidos, a gente conseguiu conversar com as pessoas, conseguiu ir aos poucos construindo nosso próprio grupo de amigos, nosso círculo mais próximo, que até hoje não é tão grande assim. A gente não precisa de um grupo muito grande para se sentir bem. Mas a gente conseguiu encontrar pessoas com quem a gente se sente bem. E outra pergunta que nós recebemos do YouTube foi: quais matérias da faculdade nós mais gostamos e quais nós menos gostamos? Eu gosto bastante das matérias que tem mais a ver com a clínica. Eu confesso para vocês que os primeiros anos eu não gostei tanto, porque era bem matérias básicas, matérias difíceis, mais da célula, mais de vias metabólicas, então eu não gostei um pouco dessa parte.
Então eu gostei mais de quando foi terceiro e quarto ano, que a gente começou a vivenciar cada uma das especialidades. Então a gente teve aula sobre oftalmo, a gente teve aula sobre otorrino, aula específica de ginecologia. E isso foi para várias das especialidades, então eu gostei bastante dessa fase. E outra coisa que eu gosto também na faculdade são as aulas de laboratório de habilidades, que a gente treina as coisas em bonecos. Então nós treinamos procedimentos, a gente treina alguns exames mais invasivos, que a gente vai só pelo menos treinar assim qual que é a mecânica, que material você tem que pegar primeiro, para um dia a gente vivenciar isso com o paciente mais pra frente. E fora isso, acho que uma das matérias que eu menos gosto, assim, porque eu também acho difícil, é patologia. Então é complicado, quem já tá no curso de medicina deve saber que é bem detalhinho, a gente tem que aprender a histologia, assim, os detalhes do tecido, cada corte, o tecido normal, natural, e depois com a doença, o que vai acontecendo. E as provas eu sempre achei bem difíceis. Então, por essa questão, acho que eu gosto um pouco menos. Em relação a mim, é difícil apontar só uma matéria que eu goste ou que eu menos goste, mas basicamente foi assim. No começo da faculdade eu gostava de tudo, porque eu estava bem maravilhado com a faculdade em si, então qualquer matéria que me desse eu ia gostar de estudar. Eu gostava até de bioquímica, eu gostava de biologia celular e tudo isso que a maioria das pessoas não gosta tanto. Fábio Nerd. Eu era bom em anatomia um pouquinho. Nossa, o Fábio era muito bom em anatomia, gente. Tipo, super professor. A gente ia no final de semana lá e o Fábio ensinava todo mundo. Nada disso. Não era tanto assim, mas era uma matéria que eu gostava bastante e ficava, sei lá, no ônibus vendo o Atlas de Anatomia. As pessoas me achavam estranho, mas tudo bem. Depois que acabou o ciclo básico mesmo, a gente começou a entrar numa transição, principalmente de uma matéria que chamava Bases Fisiológicas das Doenças, alguma coisa assim. E eu achei muito estranha essa matéria, porque não era bem o básico, não era bem clínica, e eu não me adaptei muito, então acho que essa fase foi que eu mais sofri durante a faculdade pra me empenhar nas aulas. Eu não fiquei muito empenhado em estudar, porque eu não consegui me adaptar direito nessa matéria mesmo. E depois as matérias começaram a ficar puramente clínicas. Eu comecei a me empenhar muito mais novamente, porque eu comecei a ver a aplicação mais imediata de tudo aquilo que nós estávamos vendo de uma maneira mais superficial antes. E especificamente, eu gostei bastante das matérias que têm contato com o paciente, e eu até também achei legal que eu não tive tanta dificuldade quanto achei que eu ia ter. Mas acho que basicamente é isso. E nós temos recebido mais perguntas, é que pro vídeo não ficar longo a gente resolveu responder só alguma. Mas aguardem que todo mês vai ter aqui os respondendo pra vocês. E agora nós vamos pra aquela parte fofinha do vídeo em que nós damos ois, beijos e recadinhos pra vocês. Então começar dando um abraço pra uma conta que chama Conde Dark Vine. O Caio Henrique pediu um abraço pros estudantes da farmácia. O João Paulo Simão de Franca também pediu um abraço. O Cristiano Santos pediu um salve. E agora um abraço pro Kevin Lucas, pro Eric Zamprogno e também para o Enzo Kobuchi. E um abraço para o Sadraque Guimarães, para a Vitória Sabrina e também para Gleice Souza e Daniel Lima. E também muitas pessoas que fizeram aniversário esses meses que nós não mandamos beijos e ois, pediram para nós darmos parabéns, só que nós deixamos acumular um pouquinho. Então a gente vai pedir um favor para vocês. Quem for aniversariante e quiser ois, beijos especiais pro aniversário, por favor, mandem aqui de novo que a gente vai anotar certinho para num ois e beijo especial de aniversariantes a gente falar o nome de vocês. Então esses foram os pedidos de ois e beijos do YouTube. A gente vai deixar as outras redes sociais para um próximo vídeo. Então, para não deixar o vídeo longo demais, nós vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado das perguntas e dos ois. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber notificações de novos vídeos, nos seguir nas redes sociais, mandar cartas pra gente na nossa caixa postal. O vídeo de hoje foi esse, até a próxima, pessoal.